Pai do Senhor, meus amados, Pai do Senhor Jesus, hoje eu queria agradecer ao Senhor por tudo, né? E trazer uma meditação um pouquinho mais longa, né? Que eu vou falar da vida eterna. E só vai ouvir quem tem interesse, né? Quem se interessa ainda pela vida eterna. Então eu queria falar de João 17, versículo 3, que diz assim: a vida eterna é essa, que conheça a Ti pelo único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, queria falar em 3 pontos. Qual é a origem da vida eterna? E o que é vida eterna? E como fazer para obter a vida eterna? Então, vou usar bastante versículos bíblicos e vai ficar um pouquinho mais longo. Então, em primeiro lugar, qual é a origem da vida eterna? A palavra de Deus nos ensina sobre a vida eterna. João 5,39 diz: vocês devem examinar as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João 6,68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Em João 12,50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. A vida eterna vem de Deus, que sempre existiu, conforme está revelado em Sua palavra. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que vive desde a eternidade passada e para sempre. João 1, versículo 1, a palavra de Deus é a fonte de vida abundante em Cristo. João 10:10. O desejo de Deus para a humanidade é a vida eterna. João 6:40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Gênesis 2:7 e Gênesis 3:22. Mas por causa do pecado veio a morte. Romanos 6:22 e 20-23. A morte é uma realidade humana, mas através de Jesus a vida de Deus se manifestou plenamente, vencendo a morte. 1 João 1:2. Jesus nos garante a vida eterna pela fé. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em João 17:2, assim como lhes destes autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes destes. Quem tem autoridade sobre a vida e a morte é Jesus. Apocalipse 1:18. Somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus. João 14:6. E receber a vida eterna em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. 2. Como é a vida eterna? A vida eterna começa nesta vida, através da fé. João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 4,36, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. A partir do momento em que passamos a viver para Cristo, morremos para o mundo e os prazeres da carne. Gálatas 2:20. Por isso, o apóstolo Paulo disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Se já estamos em Deus, vivemos para a eternidade. Após a morte, entramos na eternidade. João 5:24. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Após a morte, esperamos o juízo final. Hebreus 9:27. Quando Deus determinará quem receberá a vida eterna. Mateus 25:47. E quem será condenado para a morte eterna? Apocalipse 20:6 e Apocalipse 13:14. Então a morte é apenas uma passagem para a eternidade. A fé na ressurreição dos mortos é uma prova de vida eterna. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ressuscitará seus servos para a vida eterna. Daniel 12, versículo 2. Ao ouvir a voz de Deus chamando todos os mortos, ressuscitarão. João 5:28-29. Devido a esta fé, os primeiros cristãos não tinham medo da morte, sendo muitos deles martirizados, acreditando que ressuscitarão para a vida eterna, como Jesus prometeu. Terceiro ponto: como alcançar a vida eterna? Jesus morreu para nos dar a vida eterna. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Jesus temos a vida abundante. João 10:10. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João 2:25. Então tudo que precisava ser feito para nos dar a vida eterna foi realizado por Jesus na cruz. O motivo da morte e a ressurreição de Jesus é vencer a morte e abrir a porta para a eternidade pela fé para todos os que creem. Precisamos crer para alcançar a vida eterna. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Sobre ele permanece a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas se recusam a crer como os judeus fizeram no tempo de Jesus e dos apóstolos. Atos 13:46. Mas aquele que crê recebe pela fé a vida eterna. E essa vida é totalmente gratuita. Tito 3:7. Crer na vida eterna requer não amar o mundo. João 12:25. Quem ama a sua vida,
Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, acha-la. João 6:27. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela a que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Jesus ensinou a abrir mão dos desejos da carne para alcançar a vida eterna, ao ponto de, simbolicamente, arrancar mãos, olhos, para não perder a salvação. Mateus 18:8-9. Quando um jovem rico perguntou o que poderia fazer para receber a vida eterna, Jesus respondeu que, além de obedecer à vontade de Deus, também deveria se desapegar de tudo que tinha neste mundo. Está em Mateus 19:16-22. Por isso Jesus prometeu que quem deixar tudo por amor de Deus receberá a vida eterna. Lucas 18:29-30. Mas quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Quem não ama o seu próximo e não está pronto para viver eternamente com Deus. As pessoas que o Senhor ama, em João 3:15. Por isso, precisamos ser perseverantes. Romanos 2:7. A vida eterna é essa, que conheça a Ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Não existe vida eterna sem Jesus. Enquanto vivemos neste mundo, lutamos o tempo todo contra o mal, a carne e o mundo. 1 Timóteo 6:12. Precisamos manter no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Judas 1:21. Através da palavra de Deus, conheçamos sobre a eternidade preparada pelo Senhor para nós. Podemos viver essa nova vida em Cristo e crer que viveremos para sempre com Deus. Jesus nos salvou e nos deu a vida eterna. E repito o versículo de João 17:3. A vida eterna é esta: que conheça a Ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Você conhece a Deus, o único Deus verdadeiro, é Jesus? Convido hoje você a conhecê-lo através das Escrituras, de renúncia do mundo, oração a Deus, implorando a Ele que perdoe seus pecados e que revele o Senhor. Somente Jesus pode revelar Deus a você, meu irmão. Uma vez que você humilhar diante dos pés dele e buscar de todo o vosso coração, encontrareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém, meus irmãos.